Você imagina sair de casa para resolver um visto e acabar presa por quase 2 semanas, sem explicações claras, sem saber quando ou se vai sair? Essa é a história real de uma canadense, uma atriz, tá? Conhecida até, e empreendedora que foi detida pela imigração dos Estados Unidos e só conseguiu contar tudo isso depois de passar por centros de detenção do ICE. O nome dela é Jasmine Mooney e o que aconteceu com ela poderia acontecer com muito mais gente do que a gente imagina. Olá pessoal, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Web Relatos aqui no canal Imigrante Web no YouTube e também a mais um episódio do podcast Imigrante Web no Spotify e nas plataformas de podcast da Apple. O meu nome é Douglas, eu sou um homem branco com 1,76 de altura e eu estou usando hoje uma camiseta, gola V também básica, e é um azul que eu não sei explicar direito, é um azul meio escuro. Eu não vou arriscar petróleo, eu não sei dizer mais ou menos exatamente a cor, eu não sei o nome dessa cor, mas é um azul mais escuro. Um colar que tem uma pedra roxo na vertical, um cristal, né? E um boné todo preto. Atrás de mim o cenário do Web Relatos é uma estante marrom de madeira mais crua, com várias estantes, com vários livros, uma coisa assim mais vintage, que é uma imagem projetada numa tela verde, tá, gente? Mas a imagem que se vê é essa, e no alto da tela, de um lado, eu tenho um balãozinho tipo de conversa escrito Web Relatos. A letra T da palavra relatos é um microfone, para fazer alusão aí a um podcast. E do outro lado, no alto, tem o @imigranteweb, que é o arroba do TikTok e do Instagram do canal. Tá bom? Eu quero te convidar a curtir esse vídeo, a se inscrever no canal, a compartilhar esse canal com pessoas que você sabe que gostam de ouvir relatos ou notícias também sobre imigrantes, porque a gente também tem aqui um programa de notícias, tá? E também você a comentar aqui nesse vídeo o que você achou sobre esse relato, tá? E claro, gente, te convidar também a dar uma força lá no Spotify, no podcast Imigrante Web, avaliando o podcast, porque isso faz muita diferença pro meu trabalho, tá bom? Te pedir também para você curtir, me seguir, aliás, nas redes sociais, seguir nas redes sociais do canal também, porque isso tudo faz parte do que eu faço aqui na internet e me motiva a voltar aqui para a gente poder continuar compartilhando histórias e relatos de imigrantes, tá bom? Pois é, gente, então, antes de falar da prisão, é importante entender quem é a Jasmine Mooney. Ela é uma atriz e também é empreendedora e atuou em produções conhecidas e trabalhou legalmente nos Estados Unidos e mantinha uma vida profissional ativa entre o Canadá e os Estados Unidos. Ela é, gente, uma das pessoas que participou daquele filme American Pie, tá? Que é, no caso... Opa, peraí. Não, seria pra cá mesmo. Naquela imagem que apareceu, tava aqui mais ou menos esse lado, tá? Mas é naquele filme American Pie, ela participou, tá? Vai aparecer aqui atrás de mim imagens, pra quem consegue ver, né? Vai ter imagens dela aqui. Ela não era imigrante ilegal, não estava fugindo de fiscalização e não estava tentando atravessar a fronteira escondida, tá, gente? Ela estava simplesmente tentando regularizar uma situação migratória dela, que é algo que milhões de imigrantes fazem todos os anos. Né? Então ela não está fazendo nada de errado. Então o que aconteceu? A viagem que mudou tudo, né? Em março de 2025, foi no ano passado, ela decidiu tentar renovar ou resolver questões relacionadas a seu visto de trabalho nos Estados Unidos. Como muitos fazem, ela foi até a fronteira entre o México e os Estados Unidos, esperando a orientação oficial das autoridades, porque na fronteira dava para fazer essa troca, mas era mais simples, tá? Mas ao invés de respostas, ela recebeu uma coisa completamente diferente. Ela foi presa, gente, ela foi detida. Sem explicações claras, ela foi colocada sob custódia da imigração estadunidense. Ela não foi informada imediatamente sobre quanto tempo ela ficaria detida, nem sobre o que exatamente que tinha acontecido de errado, o que ela tinha feito de errado. Né? O que deveria ser um procedimento administrativo se transformou em 12 dias de prisão. Eu diria até de cativeiro, né? O doido troca as palavras que ele tem que ler para falar coisa mais pesada, depois reclama que o vídeo está recebendo alerta. Pois é, gente, durante esse período ela foi transferida entre centros de detenção ligados ao ICE, tá? E aí ela falou sobre as condições desses lugares. Em relatos depois disso, ela descreveu as condições como desumanas. Falta de informação, ambiente hostil,
pouco acesso a explicações legais claras sobre o que estava acontecendo. Ela relatou medo, ansiedade, confusão e a sensação constante de não saber o que ia acontecer no dia seguinte. Segundo ela, o tratamento recebido não refletia um sistema que lida com pessoas, mas sim com números. Aí é lógico que isso mexe na cabeça, né, gente? Mesmo para alguém com estrutura emocional, ser presa sem saber o motivo, sem prazo e sem controle, gera um impacto profundo. Ela relatou crises de ansiedade, essa sensação de abandono e o choque de perceber como qualquer pessoa pode perder a liberdade rapidamente, mesmo estando legalmente no sistema. Eu vi algumas entrevistas dela também depois disso. E assim, o caso ganhou repercussão internacional depois que ela decidiu contar a sua história. Ela publicou um relato pessoal no The Guardian, que até aparece aqui atrás uma das imagens. Aqui, ó, isso aqui que é o do... Ai, meu Deus, aqui, ó, ela no filme, tá, ó. Como é que eu viro? Ixi, quase que eu derrubo tudo. E nesse relato, ela descreveu em detalhes o que ela viveu lá. A partir disso, né, veículos do Canadá, dos Estados Unidos e de outros países começaram a questionar os procedimentos da imigração estadunidense. A partir disso também, né, gente, porque tem acontecido coisas horrorosas que são base aí para as pessoas questionarem, que tem sido base para as pessoas questionarem isso também, né? Então essa é uma das coisas que causaram isso, né? Que levaram a esses questionamentos também. Advogados de imigração afirmaram que o caso não é isolado, é como a gente está falando, e que situações parecidas acontecem com frequência, mas quase nunca ganham visibilidade. Esse caso escancarou algo importante, né? É engraçado, quase nunca ganha visibilidade, isso com certeza. Se a gente vê imagens aí que às vezes vazam desses centros, os lugares são cheios de gente. E cadê esse monte de relatos, né? Esse caso escancara algo importante, né? Imigração não é apenas papel, visto e formulário. É poder, é interpretação, é decisão humana, muitas vezes sem transparência. Vamos falar quase que todas as vezes, nesse caso aí do ICE? Talvez, né? Mesmo pessoas com histórico limpo, documentação e intenção legal podem acabar presas, dependendo de como o sistema decide agir naquele momento. É verdade? É verdade. Agora vamos pensar, né, gente? Se isso aconteceu com uma canadense branca, falante de inglês, com carreira pública e apoio internacional, imagina o que acontece com quem não tem voz, como ela tem, né? Mídia ou recursos. E não tem esse biotipo aí também, né? Esse é o tipo de história que serve de alerta para estudantes, para trabalhadores temporários, para turistas e para qualquer pessoa, né, que cruza fronteira ali, qualquer fronteira, em especial a estadunidense. A história dela não é sobre um erro isolado, é sobre um sistema que pode falhar, sobre a fragilidade da liberdade quando se trata de imigração e sobre como histórias reais só aparecem quando alguém decide falar. Aí agora eu te pergunto, né? Quantas histórias como essa ainda estão escondidas? Quantas, Jasmine, né? Quantas outras pessoas não estão passando por isso, gente? A gente nem fica sabendo. Pessoas simplesmente desaparecendo. Aí no caso dela, eu achei interessante de trazer aqui pra gente esse relato, porque eu falei, bom, é isso que o texto fala, né? Uma mulher branca, uma mulher com mídia, né? Assim, que as pessoas ela tem um certo conhecimento, porque eu acho que principalmente um dos principais trabalhos dela foi no American Pie. Então, tipo assim, ela, mesmo sendo quem ela é, passou por isso. Foi o relato da semana passada, gente, que eu falei sobre uma família ali no estado de Minnesota, lá em Minneapolis, que ficou presa dentro de casa com medo de sair de casa, até para colocar o lixo. O cachorro da família, dessa família do relato da semana passada, ele fica de fralda, porque vai muito pouco lá fora. E o pior, tá? Na minha opinião. Essa família tem 4 filhos. 2 mais novos moram com eles. Inclusive, no dia que esse repórter da NBC News foi lá, era o dia da formatura de da menina, né? Do high school da menina. E os pais não iam, porque tem medo de ir na rua. E aí os 2 filhos menores moram com eles. E os 2 filhos maiores, que já são cidadãos estadunidenses, por causa de um programa que o Barack Obama teve lá atrás, eles apoiam o que o presidente Trump está fazendo com os pais deles. Então, por isso, a relação deles está estremecida.
Tipo assim, aí essa família falou uma coisa que eu tô fazendo a comparação com o caso dessa atriz, da Jasmine Moore, porque o texto aqui falou assim, imagina ela sendo branca, tendo voz e tal, isso aconteceu com ela. Porque essa família falou assim, nossa, se eles mataram a Renee Good e mataram o Alex Pratt, que são brancos, que são cidadãos estadunidenses, o que eles vão fazer com pessoas como nós? Por isso que eu fiz esse paralelo. Inclusive, te convido a ouvir o episódio da semana passada também, que é onde eu falo sobre essa família. Eu leio a matéria, né? Então, a ótica aí desse jornalista da NBC News que foi visitar essa família, que manteve a identidade, né? Claro, né? Eles não falaram o nome da família, não falaram o endereço, não identificaram essas pessoas, por medo mesmo, porque eles estão apavorados. Eu te convido a lá ouvir o Web Relatos da semana passada, que está bem interessante. Eu leio literalmente, tá? A tradução ali ao pé da letra da matéria, que vai estar que tá na descrição do link daquele vídeo, tá? Inclusive no vídeo de hoje, falando sobre a Jasmine Moore, os links de onde eu peguei essas informações estão na descrição do vídeo, tá, gente? Vocês podem ir lá conferir, ver se vocês a reconhecem, apesar de eu estar colocando imagens aqui para vocês, ó. Ver se vocês a reconhecem. Ela mora em Vancouver, tá, gente? Ela ficava ali entre Vancouver e Hollywood, né, em Los Angeles. E ela chegando no aeroporto, não sei se essa aí é a mãe dela. E se você colocar Jasmine Moore em todos os lugares, aí para saber escrever o nome dela, tá na descrição do vídeo também, tá? Vocês vão ver entrevistas dela contando como que foi a situação. Eu lembro de uma entrevista dela dizendo o seguinte, que ela viu pessoas ali e ela ficou muito sensibilizada porque ela sabia que a qualquer momento eles iam identificá-la como, né, tô numa situação aqui que não era para eu estar, e não que as outras deveriam ou eram para estar também, mas ela pensou assim, pô, daqui a pouco vão me tirar daqui. E a minha vida simplesmente vai voltar ao normal. E a dessas pessoas? Então as entrevistas que ela deu assim sobre esse assunto são bem tocantes mesmo. Eu convido vocês a irem lá, conferir e pesquisar mais sobre o caso, até mesmo através dos links que eu coloquei na descrição do vídeo, tá? O que você achou sobre essa história? É isso, né, gente? Eu não sei se vocês concordam. Qual que é a sua opinião sobre isso? Se aconteceu com ela, gente, complicado, né? Ah, gente, eu fico triste, sabe? De ver o que está acontecendo no mundo, ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, onde eu tenho tantas pessoas que eu gosto muito, pessoas que eu amo até que moram, e um país que eu gosto muito também. É muito triste ver o que está acontecendo. E eu digo, eu sempre falo aqui nos vídeos, eu acho que os países têm sim que ter autonomia para decidir o que fazer com pessoas que não nascem, né, que não são do país, né, no sentido de se permanecem ali ou não, se podem entrar ou não, isso sim, só que da maneira que está sendo feita eu não posso concordar. Está sendo feita de uma maneira absurda, violenta, e eu não tenho como concordar com uma coisa dessas. Você é livre para ter a sua opinião, tá? Não estou te impedindo disso não, meu papel é vir trazer aqui o relato. Talvez nem trazer tanto assim minha opinião, mas nesse tipo de coisa assim, eu acho muito difícil não falar nada e fingir que eu não tô vendo, até porque já que eu tô trazendo a história aqui pro canal, né? Então, assim, o meu ponto de vista é que eu não concordo da maneira que tem sido feito, realmente, acho muito triste, tem muita gente sofrendo. Mas e você, o que que você acha? Comenta aqui o que que você achou, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, porque senão você perde os outros vídeos que vão entrando, tá? Eu quero te convidar também para assistir o Web News, que é o programa de notícias aqui do canal, que todo domingo vem ao ar, né? Com um resumo das principais notícias relacionadas a imigrante, imigração, visto, entrada e saída de países. Ou seja, você que tem interesse nesses assuntos, o Web News é um programa muito importante, muito interessante para você se manter atualizado sobre tudo que está acontecendo, tá? Entra no ar aos domingos. E o Web Relatos, que é esse programa de hoje, ele simultaneamente, entra no ar meio-dia e meio aos sábados aqui no canal, no programa Web Relatos, e também no podcast Migrante Web no Spotify ou nas plataformas de podcast da Apple, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por todo o apoio. Nós nos vemos na semana que vem com mais um Web Relatos. Tchau!